Bem-vindo ao ar na Academia de Negociação. Eu falo é Bruno Caires e nosso convidado especial de hoje é Eduardo Gantarella, que na verdade já é o dono da academia. Não. Eu tô viajando esses dias. Eu tô pela ímpeto aqui, né? Então, somos juntos, eu, você e Pedro, Academia de Negociação. Na Operação Pedro Gama, conosco Boa sempre. tarde, pessoal. Sabadão, estamos aqui para evento, já alertando vocês que vocês estão aqui, Vitória da Conquista, né? Entrou muita gente nova essa semana, a gente agradece por isso, mas se você está aqui em Conquista, você quer prestigiar o nosso evento sábado, que agora entra no nosso Instagram, ainda dá tempo de ir, vai ser às 4 da tarde, só dando uma boa tarde para quem já está aqui no chat, Bruno, que são a nossa querida Tainá Andrade, Anne tá aqui com a gente no chat também, Marta Moreira, Dona Marta com a gente aqui fazendo presença, e tem uma enquete aberta para vocês no chat, pessoal, que é o seguinte: você se considera um bom negociador? No momento, nosso chat está com 53%, 57% não e 43% sim. Então, para esses 57% que votaram não, a gente vai ter uma aula aqui agora, uma verdadeira aula do professor Gandarella, para fazer de graça aqui para vocês. Então, aproveita que tem gente que cobra muito caro aqui para poder ter a aula que ele vai dar de graça para vocês. Então, aprendam, porque é muito importante você saber negociar, você entender as diferentes maneiras de você negociar, porque todo mundo é um negociador. O ser humano, de maneira geral, é um negociador. A gente fala muito aqui sobre, desde que o ser humano deixou de ser nômade, que ele passou a ser viver em sociedade, ele começou a negociar. Então, antigamente, as maneiras de negociação, os tipos de negócio eram diferentes, mas hoje, para você viver em sociedade, você tem que aprender a negociar. Seja para você ter um relacionamento, seja para você ter um emprego, seja para você ter uma carreira universitária, então você tem que aprender a lidar com diferentes pessoas. Aqui, Gandarella vai ensinar pra gente isso hoje, Bruno. E antes de começar, primeiro eu queria agradecer. O doutor Gandarella até te dar uma notícia. Nós batemos nossa meta de inscritos na quinta-feira. Parabéns pra gente. Nós batemos, foi 350 inscritos. Hoje nós já estamos com quanto, Pedrão? 355 ou 6, peraí. 60, não? 364. Então nós não só batemos mais do que a nossa média, como também batemos 3 vezes seguidas nosso recorde de visualização em live. Nós colocamos 350 pessoas ao vivo em uma live, acompanhando nosso conteúdo. Já teve uma de 400? Então, galera, tudo isso graças a vocês que estão acompanhando nosso trabalho, que graças a vocês nós estamos crescendo, estão compartilhando, e qualquer feedback pode mandar, que nosso objetivo é melhorar sempre. Então, depois desse agradecimento, também falar que hoje é nosso segundo encontro, nosso encontro do IPTA, ao qual vamos ter palestras de formação, porque nosso objetivo não é ter militância, nós queremos formar elite, nós queremos que você, que venha para o IPTA, seja um bom empresário, seja um bom agente público, consiga passar no concurso que você quer, consiga um emprego que você quer, consiga lidar melhor com sua vida. E para isso nós estamos cada dia trabalhando, então nós temos uma grade excelente, tanto está fixada no YouTube, nos nossos postagens do YouTube, nossa grade, quanto também está no Instagram, nos nossos grupos do WhatsApp. O Pedrão sempre coloca na tela. Também agora tem nosso Pix, quem quiser ajudar nosso movimento a crescer pode contribuir a partir de R$1. Inclusive, tá na tela aí, Bruno, o Pix, para quem quiser doar. A gente já falou aqui, a gente é um movimento independente, a gente fala a verdade, e vocês sabem que a verdade muitas vezes incomoda pessoas que não querem ouvir a mão da verdade para viver na narrativa. É muito mais confortável você viver na narrativa. Então, se você pode contribuir com o nosso Pix, você quer mandar alguma mensagem, você quer tirar alguma dúvida, manda aqui pra gente aí no nosso Pix, que tá na tela, então contribua com o ímpeto. E pessoal, antes de mais nada, agora apresentar realmente nosso Eduardo Gandarella, e já quero começar com uma pergunta. Ótimo. Eu te considero um dos negociadores da Bahia, por isso que eu te trouxe para perto. Obrigado. E quero saber o seguinte de você. Por que você é um bom negociador? Bom, primeiro que negociar é uma arte, tá? Todo mundo pode aprender a negociar, mas tem vários fatores que interferem nisso. Primeiro, a minha vida de sempre vender. Então, eu sou um eterno vendedor. Aos 5 anos de idade, eu já pegava umas coisas que meu pai tinha e ia vender. Então, eu já fazia isso. No meio da rua, no Corredor da Vitória, perto do Campo Grande, em Salvador. Era mais tranquilo antes, eu vendia na rua, ninguém mexia comigo e pronto. Depois, eu fui evoluindo e aí virei professor. Então, o cara tem que ter um controle emocional muito forte, que isso poucos têm hoje, ainda mais depois da pandemia, né? Saber lidar com as pessoas, entender que elas são diferentes, cada um vai ter uma percepção, tem pessoas, como a gente já falou aqui no outro tópico, negociando com diferentes estilos, né? Então, tem pessoas que vão falar só de dinheiro, outras vão falar só de pessoas, outras vão querer novidade, exclusividade, e outras vão querer tudo nos mínimos detalhes. E também a parte da lidar com gente e saber falar um pouco, tá? Se desinibir no falar. Eu conheço muitas pessoas, e principalmente a geração nova, né? Que ela se comunica muito bem no Instagram, mas você bota ela para conversar com a pessoa, ela fica tímida. Pessoas parentes, pessoas amigas e alunos meus. Ô doutor, quando a gente fala em negociar, pode parecer muito genérico, principalmente hoje em dia que tem esse tanto de coach que vende promessa falsa e atitude. Você falou muita coisa sobre a gestão emocional. Uhum. Uma coisa que eu também gosto de bater muito na tecla, não sei se o senhor concorda, é a questão da postura ao negociar. Por exemplo,
eu tenho uma tradição que eu sempre falo pra toda pessoa que eu conheço. Sempre quando vê alguém que você nunca viu na vida, olha nos olhos, aperta a mão e fala seu nome e sobrenome. Claro. Todo mundo sabe, Bruno Caires, Bruno Caires, Bruno Caires. Tanto que já passei por algumas situações engraçadas, lá na OAB, por exemplo, onde a responsável pelo atendimento tá me indicando cliente. Gente, eu sou estudante, eu não posso aceitar cliente. Ela me indicando cliente. Aí eu falei, não, eu sou só estudante, sou estagiário. Não, que eu pensei que você é advogado pelo jeito que você se Pela porta. sua postura. Antes de iniciar a gente fala muito sobre preconceito aqui no programa, e que o preconceito é algo biológico, desassociado e às vezes necessário. O problema é a pessoa que faz discriminação por preconceito e é idiota. Uhum. Mas todo ser humano vai ter preconceitos. Claro. Todos têm. Exatamente. E a maior forma de se ver preconceitos é pela visão. Na opinião do senhor, o quanto a postura interfere numa possível negociação e qual é a boa postura que a pessoa tem que ter no seu dia a dia? Não na frente da pessoa que você sabe que você vai negociar, porque é fácil, você se arruma. Mas fora disso, seu dia a dia, seja no programa, seja indo numa padaria e tudo mais, qual é a postura que a gente tem que ter? Perfeito. Primeiro, manter a palavra, né? Sempre prometeu, cumpra. Não pode cumprir, não prometa. Segundo, como eu sou de Salvador mesmo, por exemplo, e Salvador, a gente sabe que é uma terra litorânea, calor danado, eu sempre andava mais relaxado, igual o povo de Salvador, não como de conquista, né? Então eu andava lá em Salvador, na faculdade de bermuda, e isso eu fui aprendendo depois que não era adequado para um profissional que quer se destacar no mercado. Então, hoje, quanto mais arrumado você puder, não é roupa cara, pessoal, é arrumado. Uma calça jeans, um tênis composto, né? Uma blusa de manga comprida para os homens, aqui é fácil, né? O inverno, Sim. aqui é muito fácil. Conquista a terra, conquista a melhor terra da Bahia. Em Salvador, não, se tomar banho já tá suando, né? Então é mais difícil. Mas eu andava de gravata lá, de paletó. Então, primeira postura do visual. O seu visual não é para andar de paletó, é para andar de acordo com o que o ambiente requer. Se você vai negociar com alguém que está na praia, você vai de paletó, não é adequado. Então, o adequado não é ser bonito, não é estar muito arrumado. É de acordo com o local. Se o local requer uma postura de roupa mais fina, é mais fino. Se você vai negociar na praia, pode ir de bermuda, aí pode. Mas aqui em Conquista a gente percebe que pelo clima é importante estar sempre bem arrumado, certo? Segundo, a postura da educação, que ela abre portas ou fecha. Minha mãe e meus pais são vivos, graças a Deus, com 90 anos, e até hoje me ensinam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abre portas. Por favor, por gentileza, muito obrigado para os homens, muito obrigada para as mulheres. Então é uma outra postura que é muito importante. As pessoas acham que por ter um cargo maior, ela pode não pedir por favor, é um grande erro. Então a educação doméstica é algo muito importante e está faltando. Está faltando. Inclusive, doutor, eu particularmente, eu tenho muito receio em trabalhar com pessoas que não dão bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é. Você chega no ambiente de trabalho, você dá bom dia pra todo mundo, a pessoa não se esforça pra dar um bom dia, cara. Pois é, do presidente ao estagiário, né? Exatamente. Então, assim, até pelos lugares que eu estagio, eu já sei as pessoas que eu indico, alguém que eu não indico. Pode parecer uma coisa besta, mas pra mim é muito relevante, porque, poxa, eu sempre penso, a pessoa não levanta pra dar um bom dia. É lógico, nem todo dia eu tô bem. Mas mesmo assim, pra pessoa que está chegando, ela vai ter o melhor. Ela vai ter um bom dia, né? boa tarde, boa noite. Isso pra mim é o mínimo de uma postura profissional, sabe? Com certeza. Saber separar. Inclusive, você falou assim de locais, eu vou predisposto a me arrumar melhor, mas a etapa da negociação, que é o tema principal de hoje, né? A primeira etapa é a preparação, que é o antes. Então, eu vou sair para onde hoje? Vou sair para um boteco com os amigos, num lugar de verão, calor danado, eu posso ir mais à vontade. Eu não vou negociar. Mas mesmo assim, você não pode ir desleixado. Você tem que ir de uma maneira arrumada e composta, que você pode encontrar algumas pessoas importantes. Eu estava vindo para cá, encontrei um ex-funcionário. Ele levantou, me perguntou outras pessoas, e aí? Se eu tivesse sandália, se eu tivesse mal arrumado. Então, sempre a educação e a compostura deve prevalecer. O equilíbrio emocional é muito importante, porque às vezes a crise de ansiedade que existe hoje, né? As pessoas não entendem que tem que cumprir etapas. A negociação tem etapas. Eu não posso chegar logo com a pessoa que eu me apaixonei por ela, achei ela bonita e vamos casar? Não posso. Eu tenho que dar o bom dia, boa tarde, boa noite, se apresentar pelo nome, tá? Perguntar qual é o nome da pessoa, quebrar o gelo, né? Ó, tá calor, evitar assuntos como política, religião, opção sexual e futebol, que são assuntos que brigam, porque não tem melhor ou pior. Se eu penso que eu sou um político ou outro,
Não tem melhor nem pior, cada um tem sua opinião. Um time de futebol ou outro, não tem melhor nem pior. E muitas pessoas hoje estão brigando por causa disso. Não, é algo que a gente sempre fala no nosso programa, já que a gente tem um ponto muito político, a gente lê as votações da Câmara, as pessoas ficam muito político A, B, e eles sempre voltando juntos. Então, é aquele time de torcida ineficaz. Claro. Eu sinto que aqui no Brasil, doutor, não só pelo lado emocional, que às vezes a gente não tem uma aula de inteligência emocional na escola, a gente já tem os problemas de pobreza, violência, coisa que sempre deixa a gente na flor da pele, mas eu sinto que até nesse exemplo do bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas elas externalizam muito seu pessoal no meio de trabalho, de tal forma que não consegue compreender que são duas coisas totalmente distintas. Até quando era pequeno eu ouvia muito isso. Bruno, você é o mesmo em todo lugar. Coisa que muitas vezes hoje eu discordo. Eu não acho que a gente é o mesmo em todo lugar. Mas, dentro disso, doutor, o quanto o senhor acha que as pessoas, por hábito, elas não conseguem compreender que, no geral, no dia de trabalho, ninguém está nem aí se eu estou bem ou mal. Minha obrigação é tratar todo mundo bem, Claro. independente. Sim. Seja como for, meu comportamento perante os outros, meus acontecimentos não interferem em terceiros. Resumindo, ninguém é o centro do universo, sabe? E todo mundo é substituível. Essa é a grande regra do dia a dia. Sim. Mas que pode ser que para a pessoa que você ama, para a pessoa que você convive internamente, você seja especial. No dia a dia, ninguém é tão especial assim. Sabe? Nós somos humanos com nossas virtudes e defeitos. O senhor acredita que realmente há esse fenômeno aqui no Brasil de as pessoas elas trazerem muito seu pessoal para ambientes de trabalho, ambientes sociais, com os quais elas não deveriam, até mesmo por segurança, se resguardar? Tá, vamos lá. Você está falando da pessoa ser educada em qualquer ambiente, não é isso? Um exemplo. Tá. Tem gente que fala, eu sou educado, mas poxa, hoje eu não tive um dia bom. Não vou ser educado, Não. ponto. Não justifica. A educação tem que ter em todos os lugares, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Primeiro, ninguém não é melhor que ninguém, nem pior. Somos diferentes. Mas todo mundo tem uma pessoa que ama a gente, que está te esperando lá em casa, que vai esperar você em sua casa. Então, primeiro passo, respeito das pessoas. Não interessa a origem, não interessa a religião, a opção sexual, time de futebol torce, política preferida, ou se não, mas as pessoas têm que ser respeitadas. Se ela está descumprindo a lei, aí é caso de polícia, não é caso nosso. Tá? Então, não é porque eu vou discriminar alguém por qualquer tipo de coisa. Temos que entender o seguinte também, muito importante. Quando eu falo, eu vou reforçar, a educação abre portas. Como eu sou professor, em muitas faculdades que eu já trabalhei minha vida, mais de 10 universidades, as pessoas que trabalham para a própria faculdade, os serviços gerais, a pessoa que vai, às vezes, montar o data show, são pessoas que ganham pouco e às vezes estão revoltadas com a faculdade, porque elas não ganhavam muito bem e eram maltratadas pelos seus chefes. Mas quando eu chegava lá e dizia, por favor, arruma aí para mim, por ser educado sempre com a pessoa, isso me abria várias portas. Então, no mundo de hoje, a educação não pode ser perdida nunca. Isso é um fator de abertura de negócios. E tem mais. Repare na pessoa, se ela trata bem o garçom, o porteiro, a pessoa dos serviços gerais, o chefe, o líder, o CEO, o presidente. Ela tem que tratar igual. E todos merecem respeito. Isso é para qualquer setor. Não só no meio de trabalho. Tem uma coisa que eu acredito que as pessoas não percebem, é que todo mundo é visto a todo momento por pessoas diferentes. E as pessoas vão conhecer pessoas também. Sim. Então, assim, a rede de fofoca é grande. Vamos colocar assim. Então, você sempre tem que estar mostrando em todo lugar que você vai. Porque todo mundo abre a boca, todo mundo tem boca, todo mundo fala. Não é apenas você. Doutor, o senhor falou que a primeira etapa era a preparação, não é para negociação. Me explica melhor como é que funciona a preparação. Como é que o senhor se prepara para uma negociação? Vamos lá. Eu vou negociar com quem? Se eu conheço a pessoa, já ganhei essa etapa mais fácil para mim. Eu vou lá, ela é Bahia ou Vitória, ela é Flamengo, Fluminense ou Vasco, Botafogo, ela é religião A, B, C ou D, ela é político A, B, C ou D, ela é homossexual ou não. Se eu já souber isso, eu já vou pensar. Se eu penso igual a ela, ótimo, já é um assunto para a próxima etapa, a abertura. Porque a abertura é onde você quebra o gelo. Por mais que você negocie com qualquer pessoa, todos os dias tem que chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como está? Um prazer estar aqui com você. Se você nunca negociou, mais importante ainda, tá? Na preparação, se eu não conheço, vou negociar com o Bruno Caires, não conheço ele. O que eu posso fazer para me ajudar a conhecer? Pedro, como é Bruno? Bruno gosta de futebol? Bruno estuda o quê? O que aquele Bruno gosta?
vou entender um pouco de Bruno. Se eu não conheço o Pedro, não conheço o Bruno, nunca vi Bruno na minha vida. Se eu tiver tempo, eu tenho lá redes sociais, eu vou lá olhar. Uma vez um programa de TV, ele pegou as redes sociais das pessoas, botou alguém ali atrás, escondido, e aí veio uma pessoa e fala, qual é o seu nome? Ele olhava lá na rede social, procurava, num fone de ouvido, e a vida é sua, tá lá. Então, se eu olhar a sua rede social, ou a de Pedro, de qualquer pessoa, eu vou saber muito sobre ela. Muito. As pessoas se expõem muito. Inclusive, cuidado com o que você posta nas redes sociais. A minha, não é a sua, é do mundo. Sequestradores estão olhando a sua rede social para saber o que é que você faz, o que é que você não faz. Então ele vê que você tem muito dinheiro e ele vê que você todo dia dá uma aula naquele lugar e você posta, às vezes, ao vivo. É um perigo, tá? Então, eles, uma fonte de informação. Então, na preparação eu vou ver o que eu vou negociar. Eu vou vender, eu vou comprar. Se eu vou vender, eu vendo. Quem mais vende igual a mim? Quais são as minhas qualidades, minhas vantagens competitivas, segundo Michael Porter, o grande marqueteiro do mundo. Tá? Quais são, estrategicamente falando, quais são as minhas vantagens? Quais são as desvantagens que eu tenho? O que eu vou justificar com isso? O que eu posso ceder e o que eu não posso ceder? Como eu vou oferecer? Qual é o meu estoque de repente? Porque eu já vi pessoas vendendo algo que tem a ver com cores e oferecendo as cores amarelas e não tinha nada no estoque amarelo. Enquanto isso tinha tudo azul e ele não ofereceu azul. Então, às vezes a pessoa pensa que é só, não, é só isso, eu sou aquilo. Não. Quando você chegar no seu estabelecimento, conheça o seu estoque se você vende produto. É baseado no seu estoque, você pode dar uma concessão ou não. Ok? Então, é uma gama de fatores. Meu produto, meu serviço, meu preço, meu valor. Preço de valor. Preço é o quanto você quer vender ou comprar. Valor é o que ela tem de diferente, que o mercado não tem. Eu sabendo tudo isso, eu conhecendo o concorrente, eu entendendo o meu cliente, eu estou quase preparado. E a preparação, ela é 80% do sucesso ou do fracasso. Doutor, o senhor falou muito dessa questão do valor em si, e eu sinto que, né, não vou dizer poucas, mas assim, pelo menos metade das empresas não fazem precificação adequada de seu serviço, de quem fornece serviços. E para muita gente que é autônoma, precificar é uma atitude muito difícil. O senhor pode dar uma orientação sobre precificação pra gente? Vamos lá. Precificação, até chamar Cassebe aqui, que ele ensina isso também. Gustavo Cassebe tem com a gente aqui. Um abraço, Gustavo. Precificação é uma coisa muito complexa, principalmente de serviço. Quanto vale seu serviço? Né? Tem aquela piada do cara, né? O cara veio, tinha um navio quebrado, e ele chegou lá, em 1 minuto apertou um parafuso e o navio começou a funcionar. Aí o cara, ele foi cobrar, o cara falou, quanto é? Ele, 10 mil reais. O cara, é um absurdo, 10 mil reais, você cobrando isso aqui. Especifique então, o que é que você gastou nisso aí? Aí ele botou R$ 1 para apertar o parafuso e R$ 9.999 para saber que parafuso apertar. Então, o conhecimento, você não consegue mensurar às vezes. Mas qual a importância do que você faz para o outro? Se o navio não funcionasse, iam ter 5 mil pessoas ali paradas num porto, pagando aluguel e frustradas porque não estão viajando. Então, o primeiro passo é muito difícil, porque o produto é fácil. Você vai ver o custo da mercadoria, vai ver o que você gastou, os impostos e ver. Como eu mensuro o serviço? Aí você vai começar a pensar assim, quando eu dava aula particular, eu cobrava muito caro, tá? E eu cobrava, na época, há uns 20 anos atrás, R$ 150 a hora. Aí o pai me questionou, rapaz, sua aula é muito cara. Eu falei, o que é caro para o senhor? Eu tenho aqui alguém eu conheço pessoas que dão aula por R$ 10 a hora. Eu tenho uma pessoa que dão por R$ 50 a hora. E dão por R$ 1.000 a hora. Na minha aula, eu já ensino há mais de 20 anos. Seu filho, se ele fizer o que eu mandar aqui, eu vou dar uma aula hoje. E eu vou voltar daqui a semana que vem. Se ele fizer o que eu mandar, ele vai pular de nota 1 para nota 10. E acontecia isso. Mas às vezes a pessoa não dá a aula correta, fica lá o dia todo dando aula, cansando as pessoas e cobra um valor que no final vai ser tão caro quanto esse. E o pior, não resolveu o problema. Então, o seu serviço ele vai variar um pouquinho pelo que você gasta de
algum equipamento, o que você gasta de conhecimento, de deslocamento, de tempo. Você vai mensurar assim. Depois você vai pesquisar quantos são os outros que são similares ao meu. E aí vai ter uma ideia e vai dizer, na minha condição, eu só aceito, o mínimo que eu aceito é esse. E tem mais. E às vezes o preço é um no sábado, o preço é outro no domingo, o preço é outro na segunda. Depende. Então quando eu dava aula também, eu estava lá na faculdade à noite, se alguém me chamasse para dar aula à noite, eu cobraria um preço muito maior. Porque eu não tinha tempo. Mas se chamasse para dar aula de tarde, eu tinha mais tempo. Eu podia baixar o preço. Então, a relação é necessidade e diferenciais. Perfeito. Então, fechamos a preparação. Certo. Qual é a próxima etapa que eu tenho que ingressar Pronto. para poder negociar bem? Pronto. Me preparei, eu vou encontrar a pessoa. Ela pode ser encontrada não só hoje, mas no mundo real, como estamos aqui eu e você juntos. Pode ser como estamos eu e você aqui, não, na telinha. Online, pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp. Inclusive eu tenho os cursos Transforma Leads em Clientes, que é como conversar pelo WhatsApp com a pessoa. Eu tenho também como antecipando suas objeções, negociando com diferentes estilos, e esse, negociação, são etapas, que vai ter uma turma começando no próximo dia 24, inclusive. Certo? A gente pode até pensar em fazer uma promoção aqui e trazer um convidado. Obrigado. Para esse curso. Tá certo? Aí sim. Pode pensar para essa semana de fazer isso. Tá? Esse curso explica cada etapa da negociação. A primeira etapa, então, após a preparação, que eu considero um pré-negociação, é a abertura. A abertura, você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, conforme combinamos, estou aqui nesse horário tal, vamos discutir sobre isso, isso e isso. Ah, professor, eu trabalho no varejo, em uma loja, que eu recebo pessoas, mesmo assim. Eu sou garçom, mesmo assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é esse. E é você abrir a pessoa. A abertura chama-se isso. Abrir o coração da pessoa. Se eu vou dizer logo, o preço é esse, eu não segui etapas. A pessoa está fechada ainda. Então eu vou deixar a pessoa à vontade. Ela relaxando. Então, se eu não conheço nada sobre vocês, não sei nada sobre futebol, religião, opção sexual e política, eu não toco nesse assunto. O que você faz, professor? Eu vou olhar como você está vestido, se tem algum livro na mão, se eu visitei ou não você, eu vou olhar a sua sala. Então, uma vez, eu estava negociando com uma pessoa, onde ela estava lá muito dura comigo, no notebook dela, e eu vi que tinha um cachorro lá, um coxspan, que eu já tinha um coxspan. Uma única vez eu tive cachorro na minha casa, minha mãe até hoje não vai deixar nunca mais, né? Então eu tinha um coxspan. Eu falei, pô, esse cachorro é maravilhoso, muito dócil. Eu quebrei o gelo com a criatividade de olhar o que ela gostava para criar empatia. Então é nessa hora do quebra-gelo, de conversar com as amigas, é conquistar a confiança e a empatia da pessoa. Ô, doutor, o senhor fala essa questão do online e do presencial. Tem diferença de negociação online para presencial? Qual o senhor prefere? Bom, eu prefiro a que der, né? Aqui o cara puder, porque às vezes o cara... Eu tenho uma aluna que está lá nos Estados Unidos agora. Só posso ser online com ela. Se eu puder presencial, ótimo. Claro, é muito mais cômodo online pra gente. Porque online, a gente pode até dar uma olhadinha na coisa, atrás da tela, dar uma pescadinha, né? Com mais tranquilidade. É muito mais confortável, inclusive para gerações de hoje, o online. Eu gosto muito do presencial, tá? E principalmente, já negociei muito em mesa de bar, mas não bebendo cerveja, tá? Almoçando, jantando e principalmente caminhando. Com você, Exatamente. O que a gente pensou foi isso. Então, tipo, você gosta de andar? Gosto. Vamos andar ali na orla, vamos andar ali na Olívia. A gente vai andar, a gente vai conversar e vai se conhecer primeiro. Já fiz várias negociações. Eu falei pra de bar. Eu tinha um cara, na época eu trabalhava na Rede Bahia, na gráfica Santa Helena. Tinha um cara que fazia muito trabalho lá. 30 mil reais por mês. E o cara tinha uma revolta com o serviço. Porque ninguém tratava ele como deveria. Ele era tão bom cliente que ele investia o mesmo valor da Gazeta Mercantil, que rodava o jornal lá, ele pagava igual. E ele dizia, poxa, que ninguém me ajuda, me dá valor, e eu pago tanto, 30 mil reais por mês aqui. E era verdade. Na Curva ABC, onde servia os melhores clientes, ele era cliente A. Ele e a Gazeta investiam 30 mil reais por mês. Cada um era 10% da venda da negócio.
Olha que coisa interessante. E aí eu percebi isso, ele era jovem, igual a mim, né? E era um cara casado, bem casado, com uma esposa linda, maravilhosa, e ele gostava de tomar uma. Eu falei, rapaz, eu era sócio do iate, Clube da Bahia, ele também, marquei com ele no iate. Eu era gerente financeiro, disse, diretor, falei com o meu diretor, eu vou lá agora no iate, vou tomar uma com o cara, se alguém ver você, alguém lhe falar que eu tava tomando uma, é verdade. Vou tomar uma com esse rapaz, que ele gosta de tomar uma cervejinha na beira do mar em Salvador, imagina. Aí eu fui, tomei, ele se queixou, chorou, reclamou da vida um bocado, e o cara com dinheiro. Todos os problemas dele reclamou, e eu não falei nada da grávida. Não falei nada de dinheiro. Ele já ia pagar os 30 mil, né? Mas ele estava amarrando de propósito. Ele tinha um dinheiro, ele estava amarrando por ranço, por carência, né? E eu toquei, ele falou que ele se queixou da gráfica, é isso mesmo, o pessoal podia valorizar um pouco mais você. Apoiei ele, não falei nada. Vamos embora. Na sexta-feira. Chega na segunda, ele me liga, venha buscar seu dinheiro. Entendeu? Então eu tomo uma amizade, então o que eu quis? Eu construí isso para que as portas se abrissem. Então, o presencial, ele é imbatível. O online também é bom, porque ninguém imaginou online antes da pandemia. Antes da pandemia, não existia online praticamente. Né? Me diga aí, quem é que fazia online? Você fazia online? Pedro fazia online? Eu não, nem aula. O online veio para ficar e a pandemia teve todas suas misérias, mas antecipou em uns 20 anos essa tecnologia. Então, você vê como online eu não usava, eu não tinha nem webcam, né? Imagina. Então, após essa questão da segunda etapa, você se preparou, você visitou o cliente. Isso. O que, é que a gente faz agora? Pronto, então vendo. Primeiro é a preparação, aí depois é a abertura. Você acha agora que eu vou apresentar suas soluções? Não, porque se você não conhece a pessoa, eu preciso fazer a terceira etapa. Antes de apresentar as soluções, qual o grande pecado do negociador brasileiro? Ele oferece sem saber o que você precisa. Então vem a terceira etapa, que é a exploração. Não é explorar o cliente, não. É entender o que ele quer. A exploração é onde você vai buscar as necessidades e interesses da outra parte. Repara bem, tudo que você não quer, tudo que você não gosta, tudo que você não precisa, é caríssimo. E os vendedores, isso é um erro dos vendedores, né? Crasso, na verdade. Eles oferecem algo. Poxa, Pedro, isso você vai adorar. Como é que eu sei se Pedro gosta ou não gosta disso? Poxa, Bruno, isso é sua cara. Como é que você sabe se você não perguntou? Então é a hora de primeiro perguntar de maneira mais tranquila, tá? O que, para quem, como, onde, quando. E não pode transparecer uma pessoa investigadora. Tem que ser uma tranquilidade. Por exemplo, se eu vou negociar algo que tem a ver com cores, no nosso negócio de hoje, a cor é um fator importante. Isso pode ser um carro, isso pode ser uma pintura de apartamento, isso pode ser uma roupa, o que vier, o que vale para a cor. Aí eu vejo ali, Pedro está de azul, né? Aí eu vou dizer, Pedro, você gosta de azul? Que pergunta ridícula. Se Pedro está de azul, perguntar se ele gosta de azul, então já perdi a chance de ficar calado. Segundo, Pedro, você gosta de vermelho? Ele vai responder sim ou não. Isso é uma pergunta fechada. Então, na exploração, uma pergunta fechada é péssima. Porque ele vai responder não. Quer dizer o quê? Já tomou um não. No subconsciente de Pedro, ele já me deu um não, dá mais um outro não, é fácil. Então, eu quero evitar ouvir não. Para que a pessoa não ache que não é normal. Ok? Então, eu faço perguntas abertas. Pedro, além do azul, eu gostei muito dessa cor, inclusive, que cores você mais gosta? Uma pergunta aberta, Pedro vai dizer, eu gosto do laranja, gosto do cinza, gosto do amarelo, gosto do preto. E eu, vou anotar. Ou no meu CRM vou anotar, ou no próprio celular. Se o negócio de cores é muito forte na minha negociação com o Pedro, eu vou cadastrar Pedro e vou botar lá amarelo, preto, as coisas que ele gosta. Por quê? Eu já tenho o meu CRM ou no celular, ou no meu sistema, ou no papel.
Eu quero saber que cores Pedro gosta. Nunca mais pergunto para ele sobre cores. E quando eu for negociar com cores, eu vou ver meu estoque antes. Vou ver quem é Pedro agora. E vou dizer, Pedro, eu tenho aqui 2 das cores que você mais gosta. Olha como o Pedro vai gostando disso. Primeiro, para dizer, poxa, ele me valorizou. Ele gravou as cores que eu mais gosto. E me ofereceu. Mas já, se eu ofereço um vermelho para ele e ele não gosta, ele vai dizer, não gosto. Mais um não vou tomar. Então, você se organizar, ter esse controle de anotar e entender que tudo que a pessoa não gosta, não quer, ou não pratica, ou não precisa, é caro. E tem que parar com essa mania de dizer que vai dar desconto. Não é desconto. A pessoa às vezes quer um vermelho, um azul, um amarelo, e você quer dar um preto, um branco ou um rosa com desconto. Tem no seu estoque a cor que ele quer. Então, tudo isso veio da preparação. Olha a preparação aí. Na preparação eu sei qual é o estoque, na preparação eu sei qual é a cor que ele gosta, e vou buscando a informação. Então, quanto mais informação eu tiver sobre a outra parte, mais chances eu vou ter de apresentar, que é a próxima etapa, a apresentação, o que ele quer, o que ele precisa. É como eu digo, você é Vasco, eu lhe ofereço a camisa do Flamengo, você não vai querer. Você é Bahia, eu lhe ofereço a camisa do Vitória, você não vai querer. Então, agora quem é Vitória, quem é Vasco, vai pagar dobrado. É isso. Exatamente. E a exploração? Como é que... A exploração não, perdão, doutor. A gente faz a preparação, a abertura, a exploração e agora a apresentação, não é? Você pode dar uma pautinha pra gente, por favor? Vamos. Baseado no que você ouviu dele e no que você se preparou. Vamos lá. Você se preparou. Você vem de carro, por exemplo. Tem uns clientes da PID aqui, tem clientes da Movel, né? Volkswagen, e aqui também da Movel Caminhões. Por exemplo, um abraço para todos. Você sabe que às vezes aqui é muito frio, mas às vezes é calor, tá no verão. A pessoa chegou suando. Você já pode falar. Olha que preparação e olha que você já deixou o carro test drive com o ar-condicionado ligado, preparação. Você agora vai falar com ele, que calor, né? Na abertura. Ele é muito calor. Por que eu falo isso? Eu tenho mesmo uma cunhada que ela não gosta de ar-condicionado. Quando tá no calor, ela tem alergia. Então, eu posso oferecer um ar-condicionado para ele ou para ela, ela vai dizer, sou alérgico. Então, olha a importância da preparação, abertura e exploração para apresentar. Então, eu vou apresentar agora baseado no que eu sei da outra parte. E vou oferecer o que ela gosta e o que eu tenho, né? Não adianta oferecer o que ela gosta e eu não tenho. Uma vez, eu fui comer um pastel uma vez num lugar, em Salvador. Eu disse, tem pastel? O cara tem. Tem de quê? O cara disse, queijo e presunto. Eu falei, oh, meu Deus. E tem um de queijo, um de presunto e um de carne. Meu Deus, um de queijo, eu adoro queijo, pastel. Me dá um de queijo. Ele falou, acabou. Rapaz, eu perdi a vontade de comer pastel. Porque eu não queria mais o de carne. Eu não queria mais o presunto. Se ele falasse, temos um delicioso pastel de carne, eu dizia, ótimo. Mas ele me vendeu a ilusão. Então, por quê? Porque estava despreparado. Então, eu preparado, eu vou entender o que ele quer, o que ele precisa. E você, eu tenho exatamente aquilo que você quer que você precisa. Aí vou usar os canais de comunicação. Quais são eles? O sinestésico, o auditivo e o visual. O visual é uma foto, alguma coisa. No Instagram, a forma de se vestir, a forma de pentear o cabelo, né? Porque se eu estou aqui vestido e eu abro a camisa, eu estou muito bem vestido, mas eu fico assim, já não estou adequado. Então, tudo isso, você tem que ter a compostura que a gente conversou aqui. Então, muito importante. Então, eu aí vou usar o canal visual, mostrando o auditivo, o que eu falo. Então, vou evitar palavras como gírias, vou evitar palavrões, vou evitar palavras negativas, frases positivas. Tenho certeza que você vai adorar. Faremos um excelente negócio. Você vai amar isso aqui. Coisas positivas. E o principal, o sinestésico. Pessoal, o que é o sinestésico? Vou explicar agora o que é o sinestésico. Quando você cheira alguma coisa, quando você toca, quando você degusta, ou quando você experimenta. Então, por exemplo, se eu vendo carro,
O sinestésico é o test drive. 90% das pessoas que fazem test drive compram carro. Se eu vendo um apartamento, eu tenho um showroom. Um computador, eu tenho um showroom. Se eu vendo doces, comida, experimente aqui um pedacinho. Se eu vendo uma roupa, tem um provador. Você já imaginou que as mulheres são muito mais sensíveis do que nós? E aí, as mulheres sempre são mais inteligentes do que nós, né? Os homens se acham práticos, mas são uma porcaria em relação a isso. Porque o homem vai numa loja, compra 10 camisas iguais, chega em casa, vê que não deu, volta para trocar. A mulher não. Experimenta 50 camisas, compra 5, mas adequada para ela. Você, mulher, compraria numa loja de roupa sem provador? Então, o provador é a sinestesia. É você ver, esse tecido ele é bom para o clima da região. Essa roupa não fica pinicando, né? Então, tudo isso. Você vai na rua, às vezes, o cara bota um macarrão, alho e óleo, aí você vê aquele cheirinho de alho ali, dá vontade de comprar. Não é isso? No supermercado, as experimentações que tem lá, as degustações, você compra. E depois chega em casa, meu Deus, paguei tão caro. Né? Então, isso aguça mais. As pessoas, elas são em torno de 50% a 70% sinestésicas. Então, use isso. Se eu vendo material de construção e tem um piso, e o piso é para piscina, eu ia botar o piso no chão, ia molhar o piso de pisa aí, ó, antiderrapante. E o cara aqui, poxa, com esse piso, a minha criança, a minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe vão andar pela piscina e não vão escorregar. Então, isso traz mais confiabilidade. No sinestésico, então, as pessoas têm essa sensibilidade de 50% a 70% de sinestesia. Depois elas são visuais, em média, tá, gente? Isso é um geral. Ah, professor, eu não sou assim, eu sou normal. Não. Eu sou canhoto, a maioria é destra e eu não sou normal. Certo? Agora a maioria. 50% a 70%, 70% sinestésica. 30% a 20% visual. Então, visual. E aqui em Conquista, o visual, ele é muito importante. É uma tradição de Conquista. As pessoas se vestem bem. E 10% a 5% sinestésica. É por isso que minhas aulas, meus treinamentos corporativos, quer que seja online ou presencial, eu uso muito sensações, né? Dinâmicas, quiz, para que a pessoa tenha uma sinestesia. Eu uso muitos slides, tentando fazer o melhor possível. Eu me visto bem. Uma vez um aluno foi para aula sem camisa no online, não é possível. E pior, eu soube que uma vez um aluno fez uma entrevista deitado na cama, sem camisa. Como é que pode? Eu na pandemia eu vi coisa também, viu, doutor? Eu nem pode. falo nada. Não pode. E o que eu falo, né? O que eu falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até em festas corporativas. Minha mãe me ensina até hoje, meu pai também. Vai no almoço de negócios, evite tomar cerveja. Se tomar cerveja, toma em casa. Em casa. Evite cuidado, que as pessoas são obcecadas. Eu vi pessoas perderem emprego numa festa da empresa, bebeu demais, não foi se achar muito homem. Então, é um perigo. Ô, doutor, aqui contar até um relato pro senhor, que pra mim estava uma coisa extremamente de cursos de capacitação de vendedores. Porque é tão raro encontrar uma loja que a pessoa trata a gente com educação, sabe aqui, que é um absurdo. Inclusive, quando a gente foi comprar esse celular para poder servir de câmera, que é a câmera de Pedrão, galera, vocês não imaginam o que eu passei, porque eu fui no terminal, eu passei em todas as lojas para fazer a consulta de mercado. Eu fui do Boulevard até o terminal para te rodar a cidade inteira, indo em todas as lojas para saber o melhor, que eu queria comprar mais em conta. Claro. Cara, cada loja que eu entrava era um flash diferente. Teve uma muito particular que eu tava lá mesmo com o pessoal, o que eu preciso? Eu quero um celular que tenha câmera boa. Eu não me importo com o resto. Pode ter o resto ruim. Eu realmente não me importo. O que eu quero é uma câmera boa. Porque microfone a gente tem tudo, e só precisa de uma câmera boa. Ponto. Velho, teve uma loja especial que a mulher ela pegou o celular assim. Ela chegou e falou assim: esse aqui não tem câmera boa, mas ele é tecnologia militar, tacou no chão. Tá vendo? Não quebra. E o velho tomou um susto na hora. Aí ela pegou e falou: joga aí, joga aí. Não quebra, tecnologia militar. E eu, velho, eu só quero uma câmera, pô. Eu só quero isso, meu Deus. E ela, tipo assim, ela indignada que eu não queria o celular pra poder jogar em alguém, entendeu? Pô, e o pessoal ainda fica indignado, pô. Demais. Sabe? Então, assim, eu sinto que existe muita carência de atendimento. E toda de atendimento é uma negociação.
muitas vezes, vou citar até outro exemplo, que inclusive o palestrante que vai estar hoje no nosso evento, que é Fera, professor Fera, a gente foi comprar um notebook à vista pra ele, na época que lançou o notebook. Então, assim, era muito caro. Então a gente passou no banco, sacou dinheiro, só que assim, a gente ia direto da oficina. Porque caso a gente foi no horário de intervalo de almoço, senão a gente não teria condições de se trocar. Cara, a gente chegou na loja, falou no Casas Bahia, chegou na Casas Bahia, tava todos os 6 vendedores na porta, todos. Ah, Só porque a gente entrou com roupa de oficina, ninguém veio atender a gente. Nenhuma pessoa vai atender a uma gente. coisa boa. A gente não comprou por causa disso. E aí depois ele foi em outra loja, foi bem atendido e comprou à vista o notebook. Deixa eu dar um parênteses. Manda. Eu morava junto às casas pernambucanas, na Pituba, em Salvador, né? Junto da. Tipo, Ricardo Eletro, 3 lojas iguais, concorrentes. Um dia eu cheguei do trabalho, fui de calça, bem atendido. Ontem eu estava em casa. Assim, hoje eu vou de sandália e vou de short. Fazer um teste. Eu fui, rodei as lojas por meia hora. Ninguém me abordou, rapaz. Eu falei me abordar para dizer, ei, rapaz, o que é que você quer aí? Né? Então as pessoas julgam isso pelas aparências. Muito cuidado. É uma experiência que pode auxiliar o público sobre isso. Porque, por exemplo, se você está na posição de vendedor dentro da loja, sua obrigação é abordar independente de quem seja. Ponto. Até para você poder filtrar. Independente, você paga para isso. Sim, Quando eu tava. Lembra? Quando. É porque acho que você não era da empresa, Pedrão deve lembrar. Quando a Feira do Paraguai mudou pra frente de São Vicente, Pedrão, eu tinha ali uma loja. Eu tinha um stand ali dentro, certo? E o que acontecia? Eu chegava de madrugada, porque a galera que vinha de van e parava dentro dos hospitais, as vans paravam ali perto de madrugada. Então, tinha assim, era muita gente, muitas vezes muita gente muito humilde. E só que minha loja só vendia atacado. Só vendia, tipo assim, caixa fechada com produto. E a pessoa, às vezes, que ela é humilde, ela não tem nem como comprar. Porque como é que ela leva de volta pra cidade dela? sim. E na época tinha um sócio e tudo mais. Que ele até patrão em outra loja e virou sócio nessa. E ele, puto da vida, não é pra abrir pra poder vender. Porque a gente não vende pacote, não vende unitário. Eu falei, velho, é o seguinte, ó. Eu tirei meu bolso, eu comprei os pacotes da minha própria loja pra poder abrir e vender unitário pro público, entendeu? Então assim, o pessoal que chegava ali, os senhores de idade, chegavam 5, 6 e meia, eles não queriam um box de CD. Eles queriam um CD ou 2 CDs. Só que aquela questão, como eu era a única loja que abria de madrugada, eu pegava todo mundo das vans. E quem vai lembrar o grego de Washington, e Washington ficava logo na outra esquina. A galera precisava passar por Rio para poder tomar café da manhã. Pois é. Então nessa brincadeira de eu abrir, eu pagar minha própria loja para poder vender 1, 2, 3 CDs, tinha gente que já vinha da cidade, já para vir pra minha loja, e comprar as caixas fechadas para levar de volta pra cidade. Então tem gente que começou a comprar impressora na minha mão, começou a comprar artigo grande de venda. Mas eu comecei passando uma semana toda vendendo um CD às 5 horas da manhã. Ainda brigando com o pessoal da empresa, o pessoal não queria nem a pau vender, como é que eu explico? Varejo, só queria vender atacado. Agora, como é que eu não vou vender dessa forma, sendo que todos os dias vem 5, 10 clientes perguntar, você vende um CD? Pô, Pois é. eu vendo um CD, tá aqui. Se for por isso. Pois é, você vê atendimento, né? Eu mesmo estou treinando no Petit Bistrô e o café, Mura Café, né? Especiais, lá na Vila do Bosque. E a minha esposa, ela tá com o meu cunhado, né? Donos do Café Muran, né? Ela foi comprar comigo e ela compra para o café, a cafeteria, ela compra para o local onde tem a cozinha e aí foi comprar lá para casa também, logo algumas coisas. A gente comprou um pacotão de papel higiênico, né? Aí no caixa o cara chegou para ela, para mim, vão dar festa? Olha que nível de atendimento. Então, gente, pessoal, você vai atender, tem que ter cuidado. Se pega uma pessoa invocada e revoltada, podia sair uma confusão. Então tem que ter muito cuidado no atendimento. Realmente isso é complexo. Pedro, dá uma passadinha no chat, por favor. Fábio coloca aqui, ó. Gandarella sempre faz ótimas colocações. Fale um pouco de como ser persuasivo e não ser chato. Há muitos vendedores que são chatos sendo persuasivos e alguns te levam como ser persuasivo sem ser chato. A dúvida do nosso Fábio aqui pode ser a dúvida de muita gente que está assistindo a gente aqui nesse exato momento. Muito bem, vou dar um exemplo assim, que aí uma empresa fez de uma maneira sensacional. Eu li no livro de Marins, tá? Em São Paulo, ela tinha aquele cara que guarda o carro, né, que é o valet. E ele era a uns 50 metros de distância, tinha um valet que pegava o carro e guardava. E a pessoa da portaria recepcionista ficava de olho nisso. Por quê? Porque quando ele guardava o carro, ele colocava um número em cima do carro. E se esse número fosse aquele acolchoadinho que bota, né? Bota o número em cima do carro. Se ele fosse verde, o cliente já veio na loja. Se ele fosse vermelho, o cliente nunca veio na loja.
ou no restaurante, o que seja. E aí, o cara tava ali olhando a portaria, e lá embaixo, 50 metros depois, o cara, o valet chegava assim, doutor Bruno, tudo bem? Como está o senhor? É a primeira vez aqui, doutor Bruno? O doutor Bruno dizia, é a primeira vez. Ele, ok, seja bem-vindo. Aí ele botava o número no seu carro, que era verde. E o cara lá, 50 metros, ele via que seu carro é o número verde. Isso quer dizer o quê? Que Bruno veio a primeira vez aqui. Se ele botasse vermelho, Bruno nunca veio. Então ele já sabia se você veio ou não veio. Quando você chegava na loja, 50 metros depois, o cara dizia, oi, doutor, como está o senhor? Que bom que voltou. Você já ficava, poxa, o cara lembrou que eu já estive aqui. Oh, nunca lhe vi aqui a primeira vez? Ah, é a primeira vez? Então ali é aqui, aqui tem isso, tem aquilo. Ou seja, ele não vai ser repetitivo com o cara, certo? Numa criatividade e não gastou R$1 a mais, certo? Ele apenas pintou de vermelho ou de verde. Aí, como é que é ser chato e como é que não é ser chato? Uma outra exemplo. Esse aí já mostrei um exemplo que ele vai ser empático e não vai ser repetitivo. Se o cliente é novo, ele explica tudo. Se o cliente é antigo, ele... Qual lugar que o senhor prefere sempre aqui? Outra coisa, no McDonald's, por exemplo, eu trabalhava lá. O consultor vinha para mim e dizia, eu tenho R$50 para gastar na sua loja. E ele chegava lá, na frente do caixa, dava bom dia, como ele dava bom dia, o caixa não dizia nada para ele. Ele vou embora. Doutor, perdão, deixa eu interromper. Ah, Ontem no São Geraldo, eu não lembro se foi antes ou depois de sair aqui do estúdio com minha esposa, a gente passou lá, a gente foi comprar merenda à tarde. Eu juro pro senhor, eu mesmo passei minha compra na moça do caixa, beleza? Virei, embalei, falei o método de pagamento, peguei as coisas, fez o Pix e fui embora. Ele não falou nada. Eu falei, pô, eu fiz no autoatendimento, eu deveria ter ido na maquininha pra fazer o atendimento. É verdade. Então, tipo assim. É verdade. Aí, vamos lá, ou ser chato ou não. Aí, o que é que te treinava a pessoa do caixa do McDonald's? O atendimento do McDonald's sabe que é excelente. Quer dizer, ó, chegou a cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Senhora, senhor. Não conhece, é assim. Aí ele dizia, você olhava, tá chuva ou tá sol? Aí você lhe oferecia já o combo. Que é o combo? É um sanduíche, um refrigerante ou suco e uma batata frita. Quando ela já escolheu o combo, já disse, ok, eu quero a número 3, que é o McChicken. Aí você dizia já o seguinte, enquanto ela não disser não, eu não sou chato, tá? Então eu estou persistindo e não insistindo, que é diferente. Insistir é ser chato. Persistir é continuar na trilha. Aí eu dizia, que tal então trocar por um de 300 ml por 500 ml ou de 700, o que seja, com mais R$1. A mulher, ok. Então se ela disse ok, eu vou continuar oferecendo, não posso parar de oferecer. A fritas é média. Se eu botar a grande, mais R$2, que tal? Ela, ok. Enquanto ela disser ok, eu vou lá. Aí eu digo, tá frio? Tá. Uma torta de banana ou uma torta de maçã? Olha, eu botei ela pra escolher. Ela, maçã. Se tá calor, um sorvete de chocolate ou milkshake? Então eu vou oferecendo. Enquanto a pessoa não disser não, eu vou oferecer tudo. Tudo! Quando ela disser não, chega só isso, aí você para. Senão você vai ser insistente. Entendeu a diferença? Mas, ô, doutor, aí o senhor mata a gente, sabe por quê? Lembra que já debateu essa tese que as pessoas daqui não são ensinadas a dizer não? É. O senhor tem essa impressão que as pessoas têm muito receio, medo de dizer não? É. Mas aí eu vou oferecer até você comprar tudo. Senhor dó. Se você está comprando o que você pode. Inclusive, você deseja. 80% das pessoas esperam que você ofereça. Se você não oferecer, 80% vai para casa e depois pensa. E tem um outro detalhe, eu vou dar uma lembrança aqui para vocês. Nós todos, homens e mulheres. Aquela festinha, 18 anos de idade, você vai na festinha, aí chega lá, poxa, me encantei por aquela pessoa. Eu vou lá tentar paquerar. E aí você não vai, não se oferece. Quando você toma coragem, alguém se ofereceu e você diz, perdi mané. Não é isso? Então, é exatamente isso. Você precisa mostrar, porque muitas pessoas não sabem o que você tem a oferecer. Perfeito. Doutor, para poder encerrar, deixa a sua mensagem para o nosso público, por favor, doutor. Pronto. Te agradecendo aí por essa excelente palestra. Espero que tenha agregado a vida de muita gente que veio para o nosso programa. Que bom. Eu tô
Pode dar sua mensagem. Então, vamos lá. Primeiro você se preparou. Preparação, 80% do negócio. Depois você fez a abertura, quebrou o gelo com a educação. Tem que ter calma. Mesmo que você já fez 1000 vezes, tem que fazer 1001 vezes igual. Em relação a isso. Depois você entendeu o que ela fez fazendo pergunta na exploração. Depois você apresentou as soluções, usando os canais sinestésico, auditivo e visual. Depois você tirou as dúvidas, que ninguém com dúvida fecha, que é a clarificação. Depois você fez o fechamento do negócio, que é fechar o negócio. E depois você controlou e avaliou, que é entregou certo, fez o pagamento, mandou nota fiscal. Aí você fechou o ciclo da negociação. Mas não fechou esse ciclo. A cada ciclo que você fecha, você abre novo. Independente da pessoa comprar ou não, fechar ou não, trate as pessoas bem e se prepare. E entenda que as pessoas são diferentes. Então essa é a minha mensagem. Negociar é praticar. Deixa a vergonha de lado. Meu amigo ontem me mandou uma mensagem. Meu filho tem 20 e poucos anos. Está pedindo R$1 para ajudar as obras de Mandus. Falei, manda ele pedir para mim que eu dou 10. Não, ele tem vergonha. Eu falei, o pai não pode pedir. Deixa seu filho voar. Então, pratique, que você voa. Muito obrigado e fica com Deus. Agradecer Pedro Gama pela operação. Eu que agradeço aqui, pessoal, por vocês. É realmente um privilégio poder ter esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. E de graça, né? Tendo acesso à nossa base aqui. Agradeço vocês por essa excelente semana. A gente está de volta aqui segunda-feira, às 12 horas, com o nosso Jornal do Ímpeto. Semana que vem com novidades, não essa ainda, mas novidades em breve sobre esse programa, o horário dele. Então, fiquem de olho na nossa programação e agradeço vocês por terem acompanhado a gente mais uma semana. Galera, a gente fecha essa semana com chave de ouro, batemos nossos recordes de inscritos, nossos recordes de visualização. E agora, daqui a pouquinho, galera, nossa Vitor, qual esse homem vai palestrar pra gente também. Ótimo. Nosso segundo encontro, você que a gente conquista, quiser comparecer, manda aí no zap que eu mando o convite pra você. E você que a gente fala, a gente vai filmar tudo pra poder exibir o encontro maravilhoso que é do Ímpeto. E aguardo vocês segunda-feira às 12 horas no Ímpeto TV. Até mais.